Pronto, agora sou eu que vou apanhar. Pronto. Bom, o que mais tem nos preocupado ao longo desses encontros, nos estados, no Congresso Nacional, nas comissões da reforma tributária, e numa luta titânica contra a bobagem que é multiplicada por diversas vezes pelo jornalismo econômico do Brasil, o jornalismo econômico dominante, é aquilo que a gente chama dos mitos em torno da carga tributária, né? Todos aqui já ouviram falar que a sociedade vive sobre a fúria arrecadatória do Estado, que é preciso cortar gasto público, reduzir a carga tributária, que o Estado é gastador, está inchado, atende mal. Semana passada o ministro Mantega disse que vai fazer um corte no OGU de 2010, vamos cortar na carne, como já se disse tantas vezes, né? Bom, na verdade, o discurso oficial sobre a insustentabilidade da carga tributária é um meio discurso, que visa criar por trás dele um conjunto de interesses que não são necessariamente os interesses da maioria da sociedade. Até porque o senso comum vê a carga tributária como, em geral, os municípios veem presídio e lixões. Nenhuma cidade quer instalar um presídio, ninguém quer um aterro sanitário. Em geral, se diz que a sociedade, ninguém quer pagar impostos. E se deseduca a sociedade, porque a questão central não é pagar mais ou menos impostos. É claro que tem que se construir uma norma tributária que tenha como primado a justiça fiscal, a capacidade contributiva e o princípio da progressividade e da tributação direta. Mas o que está por trás do discurso do mito da carga tributária é evitar que a sociedade entenda a natureza da tributação e para onde vai o fruto da arrecadação, né? Por isso é que a gente vê essa questão da tributação como uma das questões mais densas e conflitantes das relações do Estado com a sociedade. Porque o monopólio da tributação pertence ao Estado. A tributação é um mecanismo de extração de riquezas da sociedade. E o santo padroeiro do modelo de produção capitalista não é São Francisco de Assis, que distribui com a maioria. É o santo da acumulação e da concentração. Então, quando o Estado tem, sob sua competência, o monopólio da tributação, e através da tributação constitui-se uma brutal máquina de arrecadação e uma brutal capacidade de receitas, isso gera automaticamente um imenso e um enorme conflito de interesses. Quem vai se apropriar, primariamente, quem vai se apropriar de maneira mais alargada do resultado da arrecadação? Porque o papel do Estado, num Estado democrático de direito, sob a égide de uma Constituição, fruto de uma Constituinte, é financiar o desenvolvimento, promover o bem-estar social, reduzir as desigualdades e tudo aquilo que eu poderia resumir no artigo 3º da Constituição da República. Bem, se nós pensarmos que o Estado, através da tributação, é capaz de reunir uma massa considerável de recursos, e a lógica dominante tem sido, ao longo dos últimos séculos, a acumulação e não a divisão ou o compartilhamento dessas receitas, quais são os valores que devem nortear a destinação dessa carga tributária? O processo de produção de riquezas, o processo de geração de receitas, vai permitir que a acumulação seja um fim ou que a acumulação e a posterior aplicação sejam meios para fomentar o desenvolvimento? Como é que a gente pode traduzir, portanto, as responsabilidades do Estado no século XXI, iniciando a segunda década deste século? Responsabilidade na geração do pleno emprego, na plena utilização dos fatores tecnológicos, responsabilidade em construir um modelo de desenvolvimento que assegure a plena formação educacional da maioria da sociedade, se não de todos, em patamares mínimos de escolaridade, e assegurar que a luta pela estabilidade econômica, a luta pela preservação do valor real da moeda, não seja tomada de maneira dissociada. A estabilidade monetária não pode se tomar de maneira dissociada, apartada, fraturada do progresso social e do progresso ambientalmente sustentável. Não há por que justificar medidas de política macroeconômica, medidas que visam a estabilidade monetária e o combate à inflação, sem qualquer compromisso com as suas consequências para a geração do pleno emprego, para a disponibilização do investimento visando a ampliação da formação bruta de capital,
para o financiamento adequado de políticas sociais, porque se a gente for abrir aqui editais para fazer os vídeos, ia ter vídeo falando do fracasso da escola pública, da precariedade do saneamento, da precariedade da habitação pública no país. Nós íamos aqui varar mais uma semana em bonito, né? Então, o Estado, ao ter o monopólio da tributação, se transforma num centro de disputa, num coliseu romano, de um lado, os gladiadores do imperador, do outro, os escravos, que, através do combate, tentavam se emancipar. Por isso é que nós vamos retomar a contribuição do querido mestre Celso Furtado, quando afirmou em diversas das suas obras qual é o papel que se deve indicar para que o Estado possa investir, para que o Estado possa gerar o desenvolvimento. E ele coloca algumas afirmações que eu fiz questão de recuperar aqui, né? A primeira delas é o compromisso da capacidade criativa do ser humano, de suas sociedades, das estruturas, que são criações da história, são criações humanas da história, do conflito de forças, de interesses, de ideias, de sonhos e desejos, com a construção dessas potencialidades, com o desenvolvimento de uma sociedade mais humana. A acumulação, ela só tem sentido de existir na nossa sociedade se ela estiver vinculada e atrelada, como afirmava Celso, na aplicação e na sua difusão através de bens, através de acesso aos direitos para toda a coletividade. Não é significativo esperar-se, portanto, que a economia brasileira possa crescer 6, 7% do PIB esse ano. Esse dado por si só não responde absolutamente nada. O Nordeste brasileiro, na década de 70 do século passado, cresceu a médias anuais do PIB acima do Japão, acima dos principais países asiáticos, acima de alguns países do hemisfério norte. E por acaso, por ter crescido 6, 7, 8% por alguns anos, o Nordeste resolveu seus crônicos problemas de desigualdade, de acesso aos direitos humanos, aos direitos sociais, de qualidade de vida? Não resolveu, porque o crescimento gera acumulação e a acumulação não foi submetida a uma vontade política de distribuição e de equidade para a maioria da sociedade. Por isso é que nós reiteramos a visão de que o Estado, ao ser o condutor do exercício da capacidade de tributação, tem que ter também mecanismos pelos quais a sociedade, ao incidir sobre o Estado, faça com que se opere a distribuição, o investimento, a humanidade do projeto de desenvolvimento, não só a acumulação ou o reforço dos indicadores econômicos isoladamente, né?